voltando para o último bloco do nosso Game Talk especial de hoje aqui com o Dr. Washington, presidente do sindicato aí dos jornalistas, entre outras atribuições. Vamos conversar com ele um pouquinho agora sobre Olimpíada, né? Nós tivemos Olimpíadas, né, em Paris, Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Que foi um desempenho, os Paralimpíadas do Brasil foi maravilhoso, foi quinto lugar. Nas Olimpíadas já fomos um pouco, né, decepcionantes, né, e nós falamos um pouco disso também, né, de falta de investimento, de clubes, né, de pessoas. E como o Dr. Washington também tem uma ligação forte com Cuba, né, Cuba sempre foi, né, ou ao menos ali no final da década de 80 até início dos anos 2000, Cuba sempre foi uma potência olímpica. Enfim, ganhou muitas medalhas, não só esportes coletivos como individuais. E nas últimas 3 Olimpíadas a gente tem reparado que Cuba tem caído muito, já não figura mais entre os principais países de quadro de medalhas. Então, com essa experiência, com essa vivência que o senhor tem de Cuba, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho por que isso acontece, se o senhor tem ideia, pelo que o senhor acompanha, vai lá, por que diminuiu muito essa questão de Cuba não ser mais potência. Eu quero que o senhor comente um pouquinho aí sobre a sua visão, porque mudou tanto ultimamente esse quadro. Tá, é um quadro que a gente tem que voltar a um tempo atrás, né? Nós tivemos um processo em Cuba de bloqueio econômico, desde o tempo do presidente Kennedy, né? Foi decretado um bloqueio econômico e isso levou Cuba a se alinhar com a União Soviética, com a então União Soviética. Por quê? Porque se você conhecer hoje o processo dentro de Cuba, tá, o regime ele é muito forte, extremamente forte, exatamente porque tem gente que se propõe a trabalhar pelo regime. Tá? E quando esse bloqueio começa, você não pode fazer transferência de dinheiro, você não pode transferir tecnologia. Isso é importante. Não há transferência de tecnologia. Tá? Você vê o seguinte, a camiseta dos jogadores hoje, você transpira e evapora, não fica colado. Entende? Então não é mais 2, 3 quilos que você está carregando nas costas. Já foi embora. O suor todinho, evaporado. Tudo faz a diferença. Faz muita diferença. O jogador correr com 1 quilo a mais, 1,1 kg só de suor, a camiseta pesando mais. Não fizeram há pouco tempo aquelas roupas especiais para os nadadores, né? Baseado em escama de tubarão, né? Para eles deslizarem mais, ter menos atrito com a água. Isso foi feito em cima do que o senhor falou, realmente, em cima de muita pesquisa tecnológica para inovação de material, equipamento. E é aí que nós começamos a ver a diferença que existe. Como você tem um bloqueio que não te traz tecnologia, não permite que você tenha um intercâmbio, aí voltamos ao intercâmbio, em que a tecnologia de ponta seja utilizada, você começa a perder espaço, tá? dentro dos jogos. Então, esse foi um dos pontos. O bloqueio massacrou a ilha. Por quê? Porque você não pode importar coisas, não pode mandar dinheiro, não pode trazer dinheiro, não pode trazer gente. Agora mesmo, eu li ontem, que foram 3.500 europeus foram proibidos de entrar nos Estados Unidos porque pegaram um avião na Europa e foram até Cuba passar férias. Tá? Como existe bloqueio, essas pessoas que foram não podem mais entrar nos Estados Unidos. Quando você vê um quadro desse, você começa a pensar, como é que é isso? O cara não pode entrar nos Estados Unidos? Não pode. Não pode. Então, aí, tudo isso aí começa a pesar. Começa a pesar dentro da performance dos atletas. Então, quando há o desmonte da União Soviética, no começo dos anos 90, automaticamente
a Cuba é prejudicada, porque aquele apoio que tinha da União Soviética já não tem mais. E agora é a Rússia, vai lá, a Rússia, Eslováquia, todo aquele conjunto ali, né? Iugoslávia. A Rússia que também foi banida das competições aí por conta de guerra, Não, quer dizer, na verdade foi por conta de doping e não está provado também, né? É mais ou menos, porque nós temos casos aqui no Brasil de jogadores que foram, o Gabigol não foi pego aí, ali não foi doping não, ele não quis fazer o exame. Sim, ele se negou a fazer. Sim, mas acontece que faz no final do dia o resultado já é outro. Não vem com essa conversa, faz na hora é uma coisa, daqui a 8 horas é outra coisa. Se você fizer um exame aí da lei seca, na hora te pega. Não, eu faço daqui a 8 horas. Já não tem resíduo de álcool nenhum no sangue, tá? Quer dizer, ou não a ponto de afastar ou descansar. Quer dizer, então Cuba passou por todo esse processo. Então a economia cubana acabou sendo deteriorada, vamos dizer assim, em função da falta desse intercâmbio maior. Tá? Inclusive, há outros fatores econômicos. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que antes Cuba era a primeira produtora, acabou sendo ultrapassado por 30 países. Entendeu? 30 países. A Indonésia produz mais, o Vietnã, o Canadá, enfim, o Canadá, inclusive. Não é porque um dos maiores produtores de coco do mundo, exportador de coco, não produtor, o maior exportador de coco do mundo é a Suíça. E a Suíça tem coco? Pô, mas tem, porque ela exporta, como eu disse, vendedora, exportadora. Por quê? Porque existem aqueles campos lá na Indonésia e tudo mais, que a empresa suíça compra lá e ela exporta o coco para outros lugares. Mas a exportação é suíça e a produção é indonésia. Por exemplo, o próprio cacau e o dendê, o azeite de dendê, São Tomé e Príncipe, uma ilhota ali bem na linha do Equador, em frente à Guiné Equatorial, a produção deles toda é comprada por uma empresa da Bélgica. Então a Bélgica passa a ser uma grande exportadora de açúcar, de azeite de dendê, você nem tem isso, mas ela compra a matéria-prima. Ela compra tudo isso. Então, isso tudo aí foi fazendo com que a fonte de entrada de dinheiro, de divisas em Cuba fosse diminuindo. Então, ela teve comprometida a parte de tabaco, que a República Dominicana começou a competir, e a Nicarágua está com uma produção de tabaco, de charutos maravilhosa. Então a competição se dá, e quando se dá uma competição em que entram vários atores dentro desse teatro, tá? Quer dizer, não aumenta nada para os que estavam, só diminui para quem estava, e quem está entrando é que passa a ter vantagem. Então Cuba também ficou prejudicada nessa parte. Por isso que ela se voltou mais para o turismo, para ver como uma fonte de arrecadar dinheiro, já que a indústria estava prejudicada, as plantações, e o regime vai bem. O presidente Canaus, ele procura dar o que pode, o que o Estado pode, e continua na área de educação sendo a melhor, zero, analfabetismo zero, a área de medicina. A medicina continua forte em Cuba. A medicina fortíssima, quer dizer, tudo aquilo que ela se propôs, que dependia do cubano, ele, como pessoa, isso aí foi em frente. Agora, no que depende, aí voltamos outra vez, quem não tem dinheiro não vai ser jogador de futebol. Não. Você para montar uma equipe de vôlei, mas eu tenho 20 jogadores, mais técnico, treinador, não sei o que, levanta 40. O cara sustentar 40 atletas com condições, com comida, alimentação, médio, isso é dinheiro. Estou falando uma coisa, voleibol. Agora, fala também de futebol, fala de tudo. Fala 545 atletas.
Está competindo em todas as modalidades. Você tem o boxe, né? Que eles são fortes São também. fortes por quê? Atletismo, né? Exato, porque é individual. Agora, veja o seguinte, você ainda tem a mídia contra. Você ainda tem a mídia contra. Porque se você tivesse a mídia a favor, tá? Até uau, levantaria. Então, vou dar um exemplo. Os nossos ouvintes, telespectadores, amigos que estão acompanhando, eu faço essa pergunta. Sabe que é o maior medalhista contínuo do mundo? É um cubano. Cinco Olimpíadas seguidas foi medalha de ouro em luta greco-romana. O cara conseguiu 4 anos, ele ganhou uma. 4 anos depois ele ganhou a primeira. 4 anos depois ganhou. 4 anos depois, a última ele competiu agora, em Paris. E ganhou a medalha de ouro. Ou seja, com 20 anos, 5 Olimpíadas. Noticiário, vocês ouvem falar isso? Tá colocado aí na mídia. Tá? A Netflix fez algum filme, algum documentário com a super estrela, o super atleta, 20 anos. Nunca fez nada disso. Agora você vai ver o Lewis, Michael Phelps e tudo mais, que 2 Olimpíadas ganhou. Aquele do atletismo, o Bolt, né? O Bolt também, o jamaicano. Então, tem filme, tem tudo. E o cara que, com as condições mínimas, ele mesmo assim foi lá, ganhou uma vez, ganhou 2, 3, 4, 5, ouro, não é prata, é ouro. Campeão olímpico. Então, Pentacampeão olímpico. Pentacampeão olímpico legítimo. Não é você ganhar agora, 8 anos depois ganhou, não, seguido, mas não sai em lugar nenhum isso. Isso não sai em lugar nenhum. Então isso prejudicou muito Cuba. A falta de apoio midiático, a falta de estrutura, impedida que foi até pelo bloqueio econômico americano, a falta de apoio por parte da União Soviética, pelo problema que eles tiveram lá na União Soviética, que acabou ficando só como a Cuba e os seus países aliados. Toda essa estrutura, toda essa, vamos dizer, essa história dentro dos jogos, tá? Desde a exclusão eu me recuso a participar, como houve a recusa, foi a Rússia que se recusou, depois não está recusada não, vai ser recusada, vai ser impedida, tá? Por problemas de droga, de doping. Depois agora tem a guerra contra a Ucrânia, não pode participar também. Você quer outra potência olímpica. Sim, mas Israel estava em guerra e estava matando os palestinos, mas pôde disputar. Invadiu a Palestina, mas pode disputar, não tem nenhum problema. Então, quer dizer, dentro dessa enganação que é a ONU, tá? Dentro disso aí, houve um prejuízo muito grande, um reflexo muito grande dentro do que aconteceu com Cuba e o que está acontecendo. Mas aquele é um país muito forte, tanto que ainda teve um número de medalhas superior ao Brasil, né? Se eu não me equivoco, medalhas de ouro. Tem que buscar esse número, realmente assim, de cabeça eu não eu estou falando de medalhas de ouro. De ouro. Provavelmente. Entendeu? De ouro. Então, quando a gente vê um quadro desse, começa a ver que uma ilha com 10 milhões de habitantes hoje, uma ilha sem recursos maiores, que ainda sofre com furacões, ciclones, ainda sofre tudo isso, com bloqueio tremendo por parte do americano, ela ainda conseguir sobreviver olimpicamente, ainda ter medalha de ouro, tem que bater palmas, dizer parabéns, Cuba vai muito bem nesse setor. Então tá, é isso galera, a gente agradece muito aqui a presença ilustre aqui do Dr. Washington aqui para engrandecer aqui o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, divulguem aí o nosso trabalho, coisa que a gente sempre pede. Dr. Washington, gostaria que o senhor finalizasse aí esse podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter nos recebido em
seus domínios, Meus tá? empresários. E se o senhor fica à vontade aí para Eu finalizar. agradeço, e a nossa empresa Fator Brasil, ela está preparada para atender aos anseios de todo aquele que queira entrar nesse campo minado, que é o campo dos esportes, tá? Onde sardinha ali não nada, porque só tem tubarão. Então, o que nós estamos querendo hoje é modificar esse jogo, tá? É dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade. Tá? Então, se você acha que se destaca em algum esporte ou se destaca nessa área de esporte, não importa, não só a prática em si, mas também a organização e por aí vai, procure a nossa empresa, Fator Brasil, aí está o telefone na tela, e vamos fazer uma parceria, tá? Nós, com o Game Talk, nós temos como fazer parcerias boas, e aqueles que são anunciantes, tá? Os patrocinadores, não esqueçam de patrocinar quem se dedica ao esporte. Porque, por exemplo, um canal para se manter precisa de dinheiro, precisa de apoiador. Tá? Então, tudo é dinheiro na vida. É horrível falar isso, mas é verdade. Então, para manter uma estrutura, a gente precisa disso. Apoio e patrocínio. E nós esperamos que você, que é um fabricante, que é um industrial, nos procure também, diz, olha, eu gostaria de ajudar com isso, ajudar com aquilo, vou botar meu patrocínio na camisa do teu time, enfim, qualquer coisa do gênero assim, que isso ajudaria muito ao nosso canal e à nossa empresa também, e a empresa que está patrocinando. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês são muito gentis, e quando precisarem podem me chamar, que eu estou à disposição, tá? Tchau, gente, obrigado. Nós é que agradecemos essa ilustre presença aí. Muito obrigado, galera. A gente volta a qualquer hora. Valeu.